O assunto Galisteu surgiu no terceiro episódio do documentário da Xuxa. Né? A Globo disponibilizou ainda ontem à noite ali o documentário. E o começo desse episódio é sobre o envolvimento, né, amoroso da Xuxa com o Senna. Ela foi citada, mas ela não participou, a Galisteu. Ela não participou, a Galisteu, mas ela foi citada pela boca da Xuxa. Mas também por Viviane Senna, que é a irmã do Ayrton Nossa, a Senna. Viviane falou? Falou da e falou Galisteu? bastante. Então, será que ela falou ou não falou? Aí que tá. Por quê? Pra falar de alguém, você precisa falar o nome? Às vezes não, né? Você dá a Ela, entender, né? pode falar ela. Não, você pode contextualizar o que aconteceu sem citar nomes. Verdade. Certo? Todo mundo consegue fazer isso. Contextualizar Verdade. algo sem você precisar colocar o nome de alguém. Gente, irreconhecível, né, Adriane? Aí? Nossa, Nossa. irreconhecível. Irreconhecível. O que aconteceu é que a Viviane Senna, gente, ela deu um belo depoimento, não foi um trechinho de 1 minuto, não. Ela falou bastante da relação da Xuxa, né? O que ela fala assim, ó, sabe aqueles amores que é uma vez na vida? É uma paixão fulminante, ela usa pra descrever como era a relação da Xuxa com a Ayrton, né? A Xuxa foi o grande amor da vida do Ayrton. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acompanhei antes e depois disso a vida dele, né? Com relação à Xuxa. Eles ficaram ali por volta de 1 ano, 8 meses. A Xuxa chega a falar até de 2 anos, pelo desenrolar depois do término, né? De realmente os poucos encontros. Mas a Xuxa deixa claro também no documentário, e aí ela fala o nome da Galisteu, que a partir do momento que o Ayrton começou a namorar a Galisteu, eles realmente não tinham mais contato. O sobrinho da tia tá... Cadê a outra foto? O sobrinho da tia foto tá entre os anterior? dois. Não. Mentira. O sobrinho da tia Deixa tá eu ver. entre os dois. O de trás aqui. É mesmo! Disfarçado. É. Quis disfarçar. Olha lá! Quis disfarçar, te peguei. Olha lá. Será ele ou um parente de Guilherme Não, é Azevedo? ele. É ele. Eu acho que ele tava lá essa época. É Ele tava andando por ali? Ele ia muito pra Interlagos nessa época. Ai, que barato. E aí, gente, além de falar dessa paixão fulminante, de como era, né, a irmã do Senna, ela fala ali, depois que a Xuxa comenta essa história de que realmente, depois que o Senna começou a namorar a Galisteu, não se falaram mais, o que acontece é que a Xuxa comenta que depois de 1 ano, mais ou menos, que eles não se falavam, ela queria falar com o Senna, que ela estava com vontade de falar com ele, e que ela soube também que ele, antes da tragédia, do acidente, da fatalidade que aconteceu, também tinha o desejo de falar com ela, mas que não rolou. Né? Infelizmente não chegou a dar tempo disso acontecer. E aí, gente, com relação a falar da irmã mesmo do Senna, ela fala o seguinte, ó, uma coisa muito importante rolou aqui, que é que um não precisava do outro para ser reconhecido, para se alavancar. Os dois estavam consolidados, entendidos realmente como super estrelas. Fecha aspas. É o que eu estou falando. Para você falar de algo, você não precisa citar o nome de ninguém, você não precisa comparar com ninguém, você apenas consegue arrumar uma forma que nas redes sociais está todo mundo entendendo essas falas da irmã do Senna para a Galisteu. Claro que foi. Acabou com a Galisteu. Como é que foi a frase, Tutu? Vou até Você- repetir. Tem isso. mais, tá? Vai, Vou então até fala tudo, repetir. fala tudo. Uma coisa muito importante rolou aqui, que é, um não precisava do outro para ser reconhecido, para se alavancar. Os dois estavam consolidados. Alavancar é uma palavra pejorativa nesse caso. Entendidos realmente como super estrelas. Até aí tudo bem, são mesmo. Agora o alavancar é que... É isso. É. E aí, outra coisa que ela fala, né, com relação a que deu a entender essa indireta, é que ela fala justamente da cena que todo mundo comenta, repercute depois de tantos anos, né, gente? Mas isso sempre é muito... Volta toda quando se fala de Xuxa e Galisteu, que é do velório, né? Que a Galisteu não estava ali, ela meio que... Ela foi jogada de escanteio pela família. Totalmente. Né? Não tinha o direito ali de estar próxima ao caixão, com todo mundo. Super com os familiares. triste, chorando. Verdade. Super triste. Uma E menina. ela é quem estava com ele, né? Ela que estava, não era assim. Por mais que teve a Xuxa, quem estava naquele momento Era ela. era a Galisteu. É. E aí o que ela fala, ela usa a palavra vínculo, a irmã do Senna, para falar dessa história de quem estava próximo ali ao redor.
O que ela quer dizer é que pessoas com vínculos afetivos, emocionais, que teriam direito de estar ali naquele momento, né? Ao redor ali naquela situação da tragédia. Então, ela não falou da Galisteu em nenhum momento. Mas o subtexto que ficou, e que nas redes sociais está todo mundo repercutindo, é que deu a entender. Arthur, ela falou da Galisteu o tempo todo, mas ela não citou o nome da Galisteu. Verdade. Exato. Exatamente. Eu vou até caçar aqui direitinho, gente, Porque o trecho estavam específico dessa próximos fala. as pessoas que tinham vínculo afetivo. Então, quem não estava próximo tinha outro vínculo. Era entendido de outra forma. É. Né? Eu achei, assim, da parte da Xuxa, pra ser bem sincero, eu não vi problema nenhum, assim, dela com a Galisteu. Eu achei até bonito ela falar, enquanto ele estava com a Galisteu, nós não nos falamos. Eu achei com a memória dele, com a Galisteu, com ela mesma. Ela mesma. Isso foi no verdade. podcast e depois foi no documentário, teve essa fala também. Isso, é muito próxima a fala do podcast, aquela que a gente mostrou, da Giovanna Hilbeck, né? Com o que está no documentário. Com o que tá o do documentário é um pouquinho maior do que o do podcast, né? Mas o que ela conteúdo é situa. quase igual. Mas o conteúdo é um pouco próximo. É que aí ela se atualiza, que teve esse desejo de depois de um ano, que eles queriam conversar, mas que não deu tempo, Pra infelizmente. mim, tudo estratégia de divulgação para o documentário. E tem Nunca uma- falou a vida toda, nunca admitiu nada. Agora fala, vai no podcast, deixa escapar, escapuliu. E agora no documentário tem um trecho muito parecido. Mas eu acho que não é mais pra escapar, sabia? Agora eu tô com a impressão Tá falando, eu também acho. que é pra falar. Pra Eu falar. acho que ela tá falando na intenção de deixar claro assim. Eu sei gente, que eles- não é comigo. Tipo, se tem algum problema... Ele estava namorando, quem estava esperando ele em casa depois da corrida era a Adriane, então ela deixa claro que ela sabe disso tudo. Mas nunca se bicaram, entendeu? Eu acho que nunca se bicaram na vida real. Mas por conta dessa história, né? Ah, gente, mas eu acho que tem algumas coisas na vida, porque a gente vai morrer, vai ficar tudo aqui. Gente que tem muito dinheiro, Exato. gente que tem pouco dinheiro, viu, Viviane Sena? A gente vai morrer, Vai ficar tudo aqui. tudo aqui. Tem algumas coisas que, se o Ayrton Senna gostava da Galisteu, é um problema do Ayrton Senna e da Galisteu. A gente não tem que ficar com esse remorso, com essa coisa toda, porque era um desejo do Senna Estar com ela. com a Galisteu. Ponto. Você gostar ou não é uma outra história. Agora, não dá para omitir os fatos que aconteceram. Não dá, ela pode não gostar, mas que aconteceu, aconteceu. Você não tira uma foto dessa se você... Ah, é forçado, força, junta os dois aí, tira a foto. Não tira. Aliás, eu acho que está mais apaixonado o Senna com a Galisteu do que o Senna com a Xuxa. Pelo menos dessa montagem que está aí, para mim parece mais afetuoso Achei a fala. o da Galisteu com o do da que lá. Xuxa. Desculpa, mas é a minha opinião. Sim, sim. A fala dela com relação a toda essa história, ó. No momento assim, você tem que contar com amigos, né? Momento a do família, falecimento deles. com as pessoas, que você tem um vínculo para você poder superar. Aí ela segue. E a Xuxa sempre teve esse vínculo conosco, reforçando a ideia da intimidade. Com a família. Com a família e com a Xuxa. Então é isso, nesse sentido, ela não fala, ela não cita a Galisteu, mas ela deixa claro que para a família, o vínculo amoroso da vida do Ayrton Senna é a Xuxa e não outra pessoa qualquer. Para eles. Para eles. É o que eles levam em consideração. Não teve até o episódio do carro, se não me engano? Que a Que Xuxa carro? entrou no carro, não deixaram a Galisteu entrar, que foi o carro que levou a família até o local. A cena que eu Teve lembro que a gente assistiu ao vivo, porque Que foi a o transmissão da Brasil Globo, né? parou, né? Parou. Nossa. Todo mundo Parou. chorava. Você ligava pro povo, o povo atendia o telefone chorando. Foi a Xuxa chegando no velório, tendo um atendimento, uma recepção e tal, e a Adriane chegando. Escanteada. E sozinha, né? Se Essa eu não me engano, ela tava cena sozinha, foi né? muito triste. Isolada. Foi Verdade. muito triste essa cena. É. Lamentável. Mas é um episódio que, assim, de todos que saíram até agora, eu achei esse o melhor. Ah, é? De todas as histórias que tem. Tem a história do Ayrton Senna, tem a história de quando o programa da Xuxa pegou fogo e tudo que aconteceu ali. Tem mais histórias, E sabe? por que pegou fogo? O que aconteceu que pegou Eles fogo? não falam exatamente... Foi na nave. Eles falam que foi nessa região mesmo, mas assim, o curto... Era um cenário, não era um cenário? Foi que um tinha- cenáriozão. cenário que Mas tinha foi na aqui? parte da cenário. nave. Isso, foi na parte do central ali, do palco. E, por exemplo, eu não sabia que teve uma criança que, de fato, que chegou na Xuxa, que ela ficou no colo, que a criança
Queimou? Teve a queimaduras pele, né? gravíssimas. Não, a pele da criança saiu na mão dela. Nossa, eu não Gravíssimo. sabia disso. Então, e também. ela pensou nesse momento em parar com tudo, porque foi algo muito grave. Que horror. Fala também das brigas delas com o Zafir. Então tem mais detalhes nesse É, nesse Porque os dois episódio. primeiros são 2 clipes, né? E o próximo é Marlene, tá? O próximo já é quatro? Marlene. É. Quarto e último, não, são 5, São né? 5, mas o próximo já é Marlene. Marlene. Será que o Zafir aparece nesse aí? Parece, fala bastante. Fala bem. Ah, é? Fala bastante. Fala, É, bastante. e tudo. Fala que de fato eles brigavam bastante, que tinha muito atrito, discordância entre os dois. A Beth Zafir aparece? Porque a Beth Zafir, ela já deu cada declaração. Sogra. Aparece uma imagem de arquivo dela. Pelo menos aparece. Tem um trechinho, assim, 2 segundos. Mas Passou aparece. ali, ó. A Beth. Beijo, Beth. Igual o sobrinho. Aparece. Beijo, Beth. Dizem ali que bem curtinho dela que aparece, né? A Sasha não aparece. A Sasha aparece nesse, fala muito da história da Sasha, da expectativa do público com relação a ela, de como as pessoas abordavam. Mostra uma cena que aí eu acho que foi a primeira vez até que mostrou a Xuxa irritada. Que até agora a Xuxa realmente era uma pessoa Fada, que não se fada. fica irritada. Fofa. Mostrou ela irritada e brigando com vários fotógrafos, falando, gente, não é pra tirar foto da minha filha. Tirem 2 fotos e chega. Não quero. Né? Então mostra ela com esse cuidado com a filha, nesse sentido de ficar um pouco mais irritadiça, sabe? Mãe. É. Mãe. Será que vai falar da Tô treta gostando dela mais. com a Ivete Sangalo nesse documentário? Que treta. Ah, eu acho Porque que não. porque teve a treta da Devia Ivete ter- não. Justamente Quer por falar uma conta coisa. de filhos, né? Porque a Ivete Sangalo teve o filho, as Marcelo? gêmeas, as meninas. Acho que ela as falou meninas. antes, não foi isso? E aí a Xuxa publicou foto com as coisas todas, aí deu um racha na amizade das duas. Porque se ela tá pedindo, não fotografa minha filha, ela foi lá e fez o mesmo. E voltar à amizade ou não? Depois de longos e tenebrosos Ainda bem verões. que voltou. Voltou. Ó, o diretor informou que a nave pegou fogo lá, O foi cenário, um né? Foi um cenário curto. curto-circuito, né, Foi Heitor? curto-circuito. Mas alastrou muito Curto-circuito, rápido. foto Foi linda. é uma coisa assim surreal, porque Né? começa em 2 nossa. segundos, o cenário inteiro tá pegando fogo. Porque televisão é tudo inflamável, né? É, Tudo exato, tio. Agora, uma coisa que é pública e notória, não dá pra falar. A Xuxa pode ter todos os defeitos, pode ter se envolvido em todas as polêmicas, mas que ela tem uma página guardada na história da TV brasileira, Oh. ela tem, e com muito louvor e muito prestígio, né? Ô,